espíritas. Essa parte constitui uma espécie de prefácio, de preparação natural do que temos, agora, de examinar. Citarei, de início, 2 sonhos, cuja autenticidade absoluta posso afirmar, que teve minha mãe em 2 circunstâncias bem diferentes e que ela acaba de confirmar-me, talvez pela 20ª vez. O primeiro data de uma época na qual não tinha ela ainda estado em Paris. Habitavam meus pais a vila de Montigny-le-Roi, Alto Marne. Começava eu os estudos em Langres e haviam eles decidido deixar a província pela capital, sobretudo movidos pelo desejo de assegurarem aos filhos carreiras mais seguras e mais elevadas. Uns 15 dias antes de sua partida, minha mãe sonhou que já estava em Paris, que atravessava grandes ruas e chegava diante de um canal, sobre o qual se estendia uma ponte com escadarias. Ora, algum tempo depois de sua chegada a Paris, foi ela em visita a uma de suas parentas, residente na rua Fontaine-au-Roi, no arrabalde do templo, e ficou muito surpresa, chegando ao canal, de reconhecer a ponte, o cais, o aspecto do bairro, coisas de que não pudera ter conhecimento algum, quer por meio de gravuras, quer de qualquer outro modo. Tal sonho não se pode, de maneira alguma, explicar. É preciso admitir que o espírito possa ver, à distância, detalhes que se acharão conformes com a imagem deixada no cérebro. Seguramente é isso difícil. Eu preferiria supor que pessoas vindas de Paris tivessem contado à minha mãe a existência dessa espécie de pontes, que ela houvesse esquecido essa descrição, rememorando-a no sonho. Minha mãe afirma-me, porém, de um modo absoluto, que ninguém jamais lhe falara quer do canal parisiense, quer das pontes aéreas. Eis aqui o seu segundo sonho: em um certo verão, fora uma das minhas irmãs, com seu marido e seus filhos, residir na pequena cidade de Nogent, Alto Marne, meu pai os havia acompanhado, permanecendo minha mãe em Paris. Todas as crianças estavam de perfeita saúde e não havia menor inquietação a respeito deles. Minha mãe sonha que recebe de meu pai uma carta na qual lê esta frase: sou o portador de uma triste notícia, o pequeno Henrique acaba de morrer, quase sem ter estado doente, em consequência de convulsões. Acordando, diz minha mãe para consigo mesma, não é mais do que um sonho, todo sonhar, todo enganar. 8 dias depois, uma carta de meu pai trazia exatamente a mesma frase. Desolada, minha irmã acabava de perder seu recém-nascido, em consequência de convulsões. No primeiro desses 2 sonhos poder-se-ia, com extremo rigor, invocar, como dizíamos, uma narrativa esquecida, latente no cérebro. É excessivamente pouco provável, pois que minha mãe está certa de não haver jamais ouvido falar daquelas pontes. Mas, para o segundo, que explicação dar? Meu saudoso amigo, o Dr. Macário, autor de apreciada obra sobre o sono, os sonhos e o sonambulismo, a respeito da qual falei mais acima, refere o seguinte caso, ocorrido em sua família: a senhora Macário partiu a 6 de julho de 1854 para Bourbon, Archambault, a fim de usar as águas do lugar para uma afecção reumática. Um de seus primos, o Sr. O., que reside em Moulins e que ordinariamente sonha com o que lhe deve suceder de mais ou menos extraordinário, teve, na noite precedente à viagem de minha esposa, o seguinte sonho: viu a senhora Macário, acompanhada de sua filha, tomar o caminho de ferro para dirigir-se às águas de Bourbon. Ao despertar, pediu à sua esposa que se preparasse para receber 2 primas que ela ainda não conhecia. Chegam hoje mesmo a Moulins, acrescentou ele, e partirão esta noite para Bourbon. Não deixarão, espero, de vir ver-nos. Com efeito, minha mulher e minha filha não tardaram a chegar a Moulins, mas, como o tempo estivesse horrível, chovia cântaros, dirigiram-se para a casa de um amigo, perto da gare da estrada de ferro, e não foram visitar, por lhes faltar o tempo, o primo que mora em bairro muito afastado da cidade. Este não perdeu a esperança. Ficará para amanhã, pensou. Mas, ainda dessa vez, enganou-se em sua expectativa. Persuadido, entretanto, já o fizemos notar, o Sr. O. tem habitualmente sonhos verdadeiros, de que os avisos do seu sonho eram exatos. Foi ele ao escritório da diligência que faz o serviço de Moulins a Bourbon, para informar-se se uma senhora, acompanhada de sua filha, a respeito de quem deu ele as características individuais, não havia partido na véspera para Bourbon.
Foi-lhe respondido afirmativamente. Perguntou então se a referida senhora desembarcara em Moulins e soube que todas as particularidades do seu sonho eram perfeitamente exatas. Antes de terminar, seja-me permitido fazer observar que o Sr. O não tinha conhecimento algum nem da doença, nem da viagem da senhora Macário, que não via desde muitos anos. 99 E a propósito, acrescenta o doutor o seguinte fato: na quinta-feira, 7 de novembro de 1850, no momento em que os mineiros da mina de carvão de Belfast se dirigiam ao trabalho, a esposa de um deles recomendou-lhe que examinasse com cuidado a corda da cesta ou caixão que serve para descer ao fundo do poço. Sonhei, disse ela, que a cortaram durante a noite. O mineiro não ligou a princípio grande importância a esse aviso, comunicou, entretanto, aos seus camaradas. Desenrolaram o cabo de descida e, com grande surpresa de todos, verificaram achar-se o mesmo cortado em diversos lugares. Alguns minutos mais tarde, os trabalhadores iam tomar essa espécie de elevador, com o qual seriam infalivelmente precipitados no abismo, e, se o Newcastle Jornal merece crédito, não devem eles a sua preservação senão ao citado sonho. Na época dos meus primeiros ensaios no jornalismo, em Paris, tinha eu como companheiro, no Siècle, um amável escritor, de caráter afabilíssimo, que se chamava Émile de Labedoliere. Seu casamento fora devido a um sonho premonitório. Em pequena cidade do centro da França, La Charité-sur-Loire, departamento de La Nièvre, havia uma moça admirável de graça e de beleza. Era, como a Fornarina, de Rafael, filha de um padeiro. Diversos pretendentes aspiravam à sua mão, tendo um deles grande fortuna. Os pais o preferiam. Mas a senhorita Angela Robin não o amava e o recusava. Exasperada, um dia, pelas instâncias de sua família, dirigiu-se ela à igreja e rogou à Santa Virgem que viesse em seu auxílio. Na noite seguinte ela viu em sonho um homem em trajes de viagem, trazendo um grande chapéu de palha e umas lunetas. Despertando, declarou a seus pais que recusava em absoluto o pretendente que esperaria, o que os levou a formular mil conjecturas. No verão seguinte o jovem Emílio de Labedoliere é convidado por um de seus amigos, Eugène Lafaure, estudante de Direito, a fazer uma viagem ao centro da França. Passam por La Charité e vão a um baile de cota. À sua chegada, o coração da moça bate precipite em seu peito, suas faces enrubescem-se, o viajante observa, admira, ama e alguns meses depois eles estavam casados. Era a primeira vez em sua vida que ele passava por essa cidade. Esta curiosa história de casamento não é única no gênero. Poderia citar várias outras análogas, e creio mesmo não ser indiscreto acrescentando que um dos nossos mais célebres astrônomos contemporâneos, o Sr. Janssen, foi antecipadamente visto em sonho pela Sra. Janssen, muito tempo mesmo antes de sua mútua apresentação. Alfredo Maurice cita um caso análogo, mas explicando-o pela sua teoria das imagens da memória, que certamente não se aplica ao casamento de Labedoliere e que sem dúvida menos ainda se aplica a este. O Sr. P., antigo bibliotecário do Corpo Legislativo, assegurou-me ter visto em sonho a mulher que em seguida desposou e todavia lhe era mesma desconhecida. Ou pelo menos acredita ele jamais tê-la visto realmente. Há aí, segundo toda a verossimilhança, um caso de lembrança inconsciente. O mal dos construtores de teorias é quererem tudo explicar, tudo encerrar em seus quadros. Segundo toda a verossimilhança, à luz de nossas recentes investigações psíquicas, Alfredo Mauri engana-se em sua conclusão. O Sr. A. Goupil, engenheiro civil em Cognac, nos comunicou o seguinte fato: em Tunis, entre o edifício dos Correios e o Café de França, há um cabeleireiro francês, cujo nome esqueci. Certa manhã do verão de 1891, jogava eu com ele uma partida de bilhar. Terminada essa partida, propus-lhe uma segunda. Não, disse-me ele, espero médico e desejo saber o que ele disse. Tendes alguém doente em casa? Não, mas tenho o meu sobrinho, com idade de 11 anos, creio, que teve ontem à noite uma alucinação. Levantou-se de repente, gritando: lá vem uma mulher que quer pegar a minha priminha, a minha filhinha de alguns meses, não quero que ela a carregue.
Isso durou certo tempo, não sendo possível fazer-lhe crer que havia sonhado. Já tem ele tido dessas alucinações? Não. Está passando bem? Sim, mas receio que seja essa manifestação sintoma de alguma febre. Vossa filhinha está passando bem? Sim, muito bem. Fiz esta última pergunta porque acabava de me passar pela cabeça que essa visão queria dizer que a pequena ia morrer dentro de pouco tempo. Nada disse a respeito desse pensamento ao meu interlocutor, que de mim se despediu. Pedi-lhe notícias no dia seguinte. Todos de sua família iam bem. Passados 2 dias, fiz-lhe a mesma pergunta, obtendo a mesma resposta, ao terceiro dia ainda a mesma pergunta e a mesma resposta. Ele dava ares de quem se admirava do interesse que eu parecia manifestar por essas crianças que não conhecia. 3 dias se passaram sem que eu visse nada de novo. Tendo-o encontrado no dia seguinte na rua, perguntei-lhe se as crianças iam sempre bem. Sabeis, disse-me ele, que perdemos nossa filhinha, faleceu inesperadamente em curto lapso de tempo. Creio que me disse ter sido de Krupp, não disse eu, não o sabia, mas esperavam. Como assim? Pois não, foi a mulher que a levou. Que mulher? Ora, aquela que vosso sobrinho viu. Ela representava a morte, a doença, ou o que quiserdes. Aquilo devia ter sido uma alucinação profética. Lá deixei o meu homem muito admirado. Ele poderia confirmar esta narrativa, pelo menos em suas linhas principais, porquanto se mostrou surpreendido pelas minhas reflexões e deve recordar-se delas. Invocar-se-á ainda aqui o acaso? Não. Há nisso tudo alguma coisa de desconhecido para nós, mas que é real. Na primeira edição desta obra, nesta mesma página, publiquei, de segunda mão, indicando-lhe a origem, uma narrativa muito comovente, devida à pena do Sr. Alexandre Berardi, antigo magistrado, atualmente, 1903, deputado de L.A. e subsecretário de Estado dos Correios e Telégrafos, acompanhando-a, todavia, de uma expressão de dúvida, causada precisamente pelo enredo muitíssimo perfeito desse conto dramático admiravelmente redigido e manifestando o desejo de ver o próprio autor fazer a prova da autenticidade dessa curiosa narrativa. Todo o valor do nosso trabalho reside na sinceridade documentária. Desse modo, lancei mão da primeira oportunidade que se me ofereceu para trocar ideias a respeito com o seu erudito autor. Confirmou o Sr. Berardi as minhas dúvidas, confessando-me que, efetivamente, era isso uma simples novela literária. Assim, julguei do meu dever suprimir semelhante ficção deste repositório essencialmente verídico. Será substituída por fatos de observação, realidades correspondentes ao assunto deste capítulo, aos sonhos premonitórios. Eis aqui um caso que deve ser, parece-me, atribuído a um sonho esquecido. O Sr. Vallet, doutor em Direito, substituto em Lyon, escreveu-me na data de 15 de julho de 1900, eu tinha 15 anos e era de temperamento muito nervoso, muito impressionável e mesmo um pouco doentio. Resolveram meus pais, a conselho de nosso médico, submeter-me ao uso dos banhos de mar, sendo meu tio, o general Parmentier, nessa época, diretor do serviço de engenharia no Havre. Era muito natural que eu fosse para a casa dele. A passagem devia saltar em Paris, que eu ainda não conhecia. Foi-me recomendado que não deixasse de ir saber notícias do coronel Levet, antigo examinador da escola politécnica, amigo de minha família. Conservava eu do coronel uma impressão de terror infantil. Parecia-me ele, devido à sua rigidez de atitudes, qualquer coisa de análogo a um cutelo de guilhotina. Cumpria-me, porém, levar a efeito, por muito pouco sedutora que me parecesse, a visita recomendada. Chegando à frente da sua casa, dei-me conta de tudo, repentinamente. Já tinha visto isso tudo, os 4 andares dispostos enquadrado em derredor do espaço formado pelo pátio, o bico de gás, que ardia ao centro, etc., disse eu à pessoa que me acompanhava, o irmão do general, é lá no 4º andar, à direita. Tudo era claro para mim. Como explicar esse já visto sem admitir que, de fato, isso tudo já fora visto pelo espírito do narrador? Como poderíamos ser impressionados a tal ponto por essas coisas, sem uma causa eficiente, sem uma visão anterior exata e real? Ter ouvido falar da casa habitada pelo coronel bastaria para explicar essa impressão? A hipótese é pouco admissível.
Escolherei, por outro lado, entre os numerosos documentos que perpetuamente recebo de todos os pontos do globo, o seguinte fato que me foi comunicado, a 25 de junho de 1901, de Middletown, estado de Nova York, pelo Sr. J. O. Austin, juiz de paz. Contava eu a idade de 20 anos mais ou menos e regia uma escola pública. Muito absorvido por meus deveres, pensava neles à noite, em meus sonhos, tanto quanto de dia, durante as minhas horas de trabalho. Sonhei, certa noite, que me achava na sala da escola e acabava de concluir os exercícios de abertura, quando ouvi batidas na porta. Abro e vejo um senhor com duas crianças, uma menina de 11 anos e um rapazinho de 8. O visitante entra e me explica que, em consequência da Guerra de Secessão, deixou sua casa de Nova Orleans e transferiu a família para o distrito de minha escola. Era seu desejo confiar os filhos aos meus cuidados, para que eu os educasse e instruísse. Perguntou-me então que livros eram necessários e dei-lhe uma relação que ele guardou. No dia seguinte as crianças eram recebidas no número dos meus alunos. Ficou aí o sonho. Mas impressionou-me ele vivamente, e a imagem desse pai e dessas duas crianças estava tão fortemente gravada em meu espírito, que tê-los-ia reconhecido onde quer que os encontrasse na população de Paris ou de Londres. Qual não foi o meu espanto quando, ao dia seguinte deste sonho, no instante em que terminava os exercícios de abertura da escola, ouvindo baterem à porta aquelas mesmas pancadas ouvidas em sonho, fui atender e vi diante de mim aquele visitante e os seus 2 filhos. Seguiu-se o restante, ouvi entre nós a conversação do sonho. Acrescentarei que esse gentleman era-me absolutamente estranho. Nova Orleans está a 1.350 milhas, ou seja, mais de 2.000 quilômetros deste lugar, e nunca me afastei mais do que 100 milhas, ou 160 quilômetros, de minha casa. O dever do pesquisador independente e sincero é, também aqui, não iludir-se com palavras ou fogos fatos, mas olhar de frente à realidade. Pois bem, perguntarei a todos os professores de psicologia a razão pela qual, se jamais foi dada explicação alguma desses fatos, continuam a repetir, há 2000 anos, as mesmas frases ocas das universidades, e por que se recusam a compreender que a psicologia deve ser uma ciência experimental. Prossigamos. Eis aqui, certamente, uma previsão circunstanciada e, com efeito, extraordinária. Na última quinzena do mês de novembro de 1871, sei que era uma quarta-feira e creio que era o dia 22 desse mês, estive com os meus amigos da família Davidson, de Nova Orleans. Uma senhora Tilton achava-se conosco. Fazia narrativa de certos sonhos que tivera, sonhos proféticos que quase nunca deixavam de realizar-se. Essas visões da senhora Tilton eram conhecidas da assistência. Impressionado com uma narrativa desta senhora, o nosso hospedeiro exclamou: "Senhora, proíbo-vos de ter sonhos que me digam respeito. Tardiamente o recomendais, senhor. Ontem mesmo, à noite, tive um sonho que vos toca de perto. Pediram-lhe que o contasse. Sonhei que, dentro de 6 semanas, a partir de hoje, sou convidada para passar o dia convosco, aquecendo ao vosso obstinado convite. Eis um sonho que facilmente se satisfaz, senhora. Peço-vos que venhais passar o dia comigo, na data indicada. Senhorita", continuou ele, voltando-se para mim, "não deixareis, por vossa parte, de comparecer. Em que dia será isso?" Consultando o calendário, anunciou um dos assistentes, quarta-feira, 3 de janeiro de 1872. Bom, somos todos testemunhas do sonho de Madame. Mas é muito simples, esperai, não é tudo. Sonhei, insistiu a senhora, que, em aqui chegando, encontrei a casa triste e vazia e que debalde vos procurei. Acabei por avistar um grande ataúde metálico no meio do segundo salão. A tampa estava fechada, eu nada via, mas sabia que estáveis lá dentro. O nosso hospedeiro desatou a rir, bem como a assistência. Gracejando, o Sr. Davidson disse à sua esposa: "Nada de caixão metálico, ouvistes? Tenho-lhes horror. Prometei-me que mandareis fazer um caixão de embutidos." E rindo sempre, deu-lhe sua mulher a palavra de que, se ainda estivesse neste mundo, satisfaria seus gostos. Todos se mantinham totalmente incrédulos.
A senhora Tilton prosseguiu: não encontrei senão uma pessoa no salão. Conservava-se ela de pé, ao lado daquele corpo invisível. Coloquei-me de um e de outro lado do esquife. Então verifiquei que havia 6 rosas de prata sobre cada um dos 2 compridos bordos da tampa. Todos explodiram em riso, novamente. Perguntavam uns aos outros quem algum dia ouvira falar de ornatos tão esquisitos sobre um esquife. Mas a senhora Tilton prosseguiu: isso me impressionou muito, mesmo no sonho. Chamei a atenção da pessoa que estava perto do caixão para essas 2 fileiras de rosas de prata. Ao despedirem-se, emprazaram-se todos para a quarta-feira, 3 de janeiro de 1872. Durante essas 6 semanas, tal sonho constituiu sempre um motivo para gracejos entre nós. Em conclusão, a 2 de janeiro de 1872, o nosso hospedeiro, Sr. Davidson, foi vítima de um acidente inconcebível, imprevisto. Foi horrivelmente esmagado por uma locomotiva. No dia seguinte, bem cedo, foi seu corpo colocado em um ataúde. A família fazia questão de que ninguém lhe visse o rosto. Coube-me o desempenho dessa incumbência. Não o deixei, mesmo depois de haver sido a tampa ajustada. Achava-me a sós no meu posto. A senhora Tilton, de nada desconfiando, chegou para corresponder ao convite. Encontrou o caixão, ao lado do qual me achava, no segundo salão. Veio e colocou-se ao meu lado. Não trocamos nem palavras, nem olhares. Mudas, conservávamo-nos de pé, olhando para o caixão. Ela tomou-me o braço e com a outra mão mostrou-me 6 rosas de prata que ornavam os 2 longos bordos da tampa de um ataúde metálico. Mesmo então nada compreendi, senão quando ela me disse: não vos lembrais? Vedes as 6 rosas de prata de cada lado, tais como eu as vi em meu sonho. 15 dias mais tarde, disse-me a viúva: não vos lembrais daquele extraordinário sonho de nossa amiga? Tudo aconteceu como nos anunciara ela. Salvo aquele caixão. Graças a Deus, mesmo em minha dor, lembrei-me da minha palavra. Pelo menos ele teve seu ataúde de embutidos. Mas, que tendes? Não sabendo dissimular, respondi: era o ataúde metálico. Jamais. Quem ousaria? Meu Deus! Não me digas que havia, além disso, 6 rosas de prata de cada lado, ao pé da letra. Cara amiga, nada faltou naquele sonho. Tudo se passou conforme a senhora Tilton o descrevera. A minha pobre amiga caiu em uma crise de nervos. Mandei chamar a pessoa que se encarregara dos funerais. Nada mais pôde responder senão que haviam embalde procurado o ataúde de embutidos que ela encomendara. O único, das dimensões requeridas, era de metal. À vista da urgência, fora necessário adquiri-lo, mas não com 6 rosas de prata de cada lado. Sim, senhora. Como vos disse, não havia senão esse. Das 13 testemunhas desse fato, há hoje 4 que estão mortas. A família, sendo calvinista, ficaria muito chocada de ver seu nome ligado a uma superstição. Ela, porém, é muito justa e verdadeira para negar esses fatos tais como vou-los descrevo. Paris, 20 de dezembro de 1901. Sarah Morgan Dawson, Rua Varenne, 36. A senhora Dawson, que eu conhecia desde muitos anos, é incapaz de modificar uma narrativa para acomodá-la a um plano qualquer, mas a memória de qualquer de nós pode ser infiel. A filha do falecido, sendo ainda viva, reside em Nova Orleans, foi solicitada a dizer-me, por obséquio, o que se recordava dessa história. Eis um extrato de sua resposta, de 24 de janeiro de 1902. Sim, recordo-me, pelo menos em parte, do sonho da senhora Tilton. Um dia, após o jantar, contou-nos ela que sonhara estar meu pai morto e seu corpo encerrado em um ataúde metálico. Replicou meu pai que certamente não era ele, pois não tencionava fazer-se enterrar em um caixão metálico, que não gostaria nada disso, etc. De fato, ele morreu logo depois do dia do ano bom e seu corpo foi enterrado em um caixão metálico. Ainda pertence a este mundo a senhora Tilton e pode confirmar-vos, por si mesma, sua predição. Foi o que igualmente se fez. O Sr. Jean-Phil Gaison, arquiteto, residente Avenida de Wagram, 62, em Paris, escrevia-me em data de 18 de julho de 1900, meu caro mestre.
Seja-me permitido comunicar-vos um caso de premonição análogo aos que tendes publicado em L. Incono e certamente dos mais esquisitos. Há 3 anos, minha mulher, sem propósito algum, disse-me que desejaria ter um púlpito para pregar. Esta reflexão não tinha sentido algum e não podia corresponder a um desejo razoável de sua parte, porquanto um púlpito não podia ficar, de modo algum, no meu apartamento parisiense, muito pequeno para os diversos objetos que o atravancam. Além disso, minha mulher detesta as inutilidades. Ora, 2 dias depois, recebia eu de um notário de Antibes uma carta informando-me de que um de meus primos acabava de morrer, deixando-me como lembrança uma obra-prima de trabalho manual executada por seu pai, que era marceneiro, um púlpito. Dizeis com razão, há muito mais singularidades inexplicáveis nos efeitos extravagâncias do raio do que nas manifestações telepáticas. Vossa observação faz-me lembrar um fato verificado há 40 anos por uma pessoa muito digna de confiança. Caíra um raio nas cercanias do castelo de Laoile, perto de Pierrefonte, Cantal, na casa do Sr. Custerous, proprietário. Penetrara em um compartimento onde se achava uma baixela. Uma pilha de pratos apresentou esta particularidade ultra extravagante: a metade dos pratos estavam perfurados no centro por um buraco circular da dimensão de uma moeda de 1 franco, mas essas perfurações se alternavam do seguinte modo: o primeiro prato estava furado, o segundo não, o terceiro sim, o quarto não, etc., seguindo sempre esta ordem muito regularmente. Outro exemplo, o coronel Coton, de Nanterre, dirigia-me, a 26 de outubro de 1900, uma narração, da qual destaco o que se segue: um sonho que tive, na idade de 14 anos, impressionou-me tão fortemente que ainda se conserva tão nítido em minha memória como há 30 anos passados. Eu era nessa época soldado de uma companhia de infantaria da guarnição da escola militar. Um primo meu deveria vir buscar-me em um sábado, para levar-me ao teatro. Nesse dia, embalde esperei a chegada de meu parente e me deitei com o coração cheio de despeito. À noite vi em sonho um enterro e, acompanhando, meu primo. Fiz a seguinte reflexão: compreendo agora por que não me vieste buscar, e foi tudo o que se passou. 8 dias depois, meu parente veio buscar-me e me disse que a pessoa que lhe deveria oferecer as entradas para o teatro morrera subitamente. Sim, eu o sei, disse-lhe eu, e fostes ao seu enterro. Contei-lhe então o meu sonho, que muito o surpreendeu. A senhora A. Vaillant endereçou-me de Fonkevillers, Paz de Calais, o curioso relato de um sonho premonitório de 3 casos de telepatia muito notáveis que, por uma inadvertência devida certamente à quantidade considerável de cartas recebidas, não foram acima registradas. Sem voltar a esse assunto, direi que o primeiro diz respeito à visão precisa de uma morte, ocorrida em 1794, às margens do Reno, em Arras; o segundo, aparição e audição, constatadas em Bapaume, por 2 testemunhas, separadamente, de um marido e de um pai mortos nesse mesmo dia na Áustria, em 1796; o terceiro, a uma jovem, residente em um castelo da Escócia, que, ao descer, correndo, uma escada, vê ao pé desta, banhado em sangue, um tio assassinado nesse mesmo instante em Londres, 1796. Eis o sonho premonitório, carta 103. Há alguns anos, em uma cidade do norte, foi nomeado um novo vigário para certa paróquia. Uma pessoa conhecida da senhora Vaillant sonhou, alguns dias antes, que esse vigário era um senhor G, que mesmo pregava no domingo seguinte sobre determinado assunto, que sua irmã estava sentada diante dele, sendo que todas as particularidades do seu sonho foram realizadas. Eis aqui um outro sonho premonitório, contado por respeitável eclesiástico. Achava-me em um internato em Niort, quando tinha 15 ou 16 anos, e certa noite tive um sonho extraordinário. Parecia-me estar em Saint-Machant, cidade que eu apenas conhecia de nome, com o diretor do meu colégio, em uma pequena praça, perto de um poço defronte do qual havia uma farmácia, e ver aproximar-se de nós uma senhora da localidade, que reconheci por tê-la visto uma única vez em Niort, na casa em que me achava. Abordando-nos, essa senhora nos falou de coisas tão extraordinárias que, pela manhã, dei parte do que ouvira ao patrão. Assim tratava-nos o diretor do estabelecimento.
Este, muito admirado, fez-me repetir a citada conversação. Alguns dias depois, tendo o que fazer em Semaychent, levou-me ele em sua companhia. Apenas chegados, encontramo-nos na praça que eu tinha visto em sonho, em dois pontos determinados, e vimos dirigir-se-nos, noutro ponto da mesma praça, a senhora em questão, que teve com o patrão a tal conversa que eu lhe havia contado, absolutamente a mesma, palavra por palavra. Grossar de cura de Senradegonde, Charente inferior. Não se vê tampouco como o acaso poderia explicar esta premonição tão precisa. Os psicólogos devem ao Sr. Flournoy, eminente professor da Universidade de Genebra, o conhecimento do seguinte sonho premonitório, ocorrido com uma senhora de Genebra, conhecida do aludido sábio. Em agosto de 1883, a senhora Buscarlet regressou a Genebra, por motivo de saúde, após uma permanência de 3 anos, como professora de 2 jovens, na família Moratieff, em Kazan. Ela conhecera, nessa localidade, uma senhora Nitchinov, que era amiga íntima da senhora Moratieff e que dirigia o Instituto Imperial das Moças de Kazan. A 10 de dezembro de 1883 sonhou que passeava numa estrada não muito larga, na Rússia, com a senhora Moratieff, viu chegar um carro, espécie de break baixo, fechado por meio de cortinas de couro preto, dizendo-lhe àquela senhora, e de ver o que se acha lá dentro. Ela foi, levantou as cortinas e viu uma mulher estendida em todo o seu comprimento, transversalmente à viatura, toda vestida de branco, salvo os sapatos, que eram pretos, e as meias, cinzentas, trazendo à cabeça um chapéu branco, guarnecido de fitas amarelas. Não reconheceu essa mulher. Ouviu no mesmo instante uma voz forte dizer: a senhora Nitchinov deixará o instituto às 17. No mesmo instante deixou cair as cortinas do carro e o sonho terminou. Era-lhe aquela voz desconhecida, não pôde dizer se era uma voz de homem ou de mulher, nem de onde vinha, entretanto não era da mulher estendida no carro. Ainda que a viatura nada tivesse de carro fúnebre, a senhora Buscarlet recorda-se de haver assistido em Kazan ao enterro de uma senhora que se achava vestida, em seu ataúde, exatamente como a mulher vista em seu sonho. A senhora Buscarlet não deu interpretação alguma ao seu sonho, entretanto ficou profundamente impressionada com ele. Escrevendo aos Moratieff, por ocasião do fim do ano, contou-lhes o sonho, sem atribuir-lhes nenhum alcance molesto, nem dar-lhe sentido literal maior do que o de um simples afastamento da senhora Nitchinov, a 17, do instituto. Sabendo quanto se deve desconfiar das lembranças um tanto longínquas, depois de haver fielmente anotado o relato da senhora Buscarlet, o Sr. Flournoy encarregou-a de pedir a seus amigos, da Rússia, restituição da carta em que lhes contara seu sonho, se é que a tinham conservado. Felizmente era esse o caso e ele pôde examinar à vontade essa preciosa missiva, que traz sobre o envelope os carimbos do Correio de Genebra com as datas 24, X, 83, ou seja, 12 de dezembro em estilo antigo, de várias agências russas, dos quais o último é o de Kazan 20, X, 83. Após algumas linhas consagradas aos bons votos de Natal e de Ano Bom, escrevi a senhora Buscarlet: tive esta noite um sonho engraçado, que vos quero contar, não que lhe dê maior importância, mas unicamente por ser engraçado. Vós e eu estávamos em uma estrada, no campo, quando diante de nós passou um carro do qual partiu uma voz que vos chamou. Chegadas perto do carro, vimos a senhorita Olga Popoy deitada transversalmente, vestida de branco com um chapéu guarnecido de fitas amarelas. Ela vos disse: chamei-vos para dizer que a senhora Nitchinov deixa o instituto às 17. Depois o carro continuou a rolar. Como os sonhos são por vezes burlescos. 2 semanas mais tarde, a senhora Buscarlet recebia do Sr. Moratieff uma carta, da qual eis o começo: acabamos de receber vossas cartas, muito querida senhora, e foi no leito que minha esposa as leu. Não, prezada senhora, não é engraçado, não é burlesco, ai de mim, é estranho, é impressionante, estupendo vosso sonho de 22 de dezembro. A senhora Nitchinov, a querida, a pobre senhora Nitchinov, deixou, com efeito, o instituto, a 17, mas para jamais voltar a ele.
A febre escarlatina, acompanhada de difteria, o arrebatou em 3 dias. Faleceu no dia 16, às 11h45 da noite, e às 2 da madrugada de 17, não é isso extraordinário, levaram seu corpo para a capela contígua. Receou-se no instituto o contágio, eis a razão pela qual se deram pressa em retirá-la dali. Se examinarmos hoje a diferença entre a realidade, tal qual ressalta da carta contemporânea do sonho, e a narrativa verbal da senhora Buscarlet, 18 anos mais tarde, constataremos, de um lado, notável exatidão de suas recordações, quanto ao conteúdo essencial da predição onírica, e de outro lado uma alteração das circunstâncias conexas, especialmente o completo esquecimento em que ficou a senhorita Olga Popoy. Era esta uma conhecida qualquer de Cansan, e a senhora Buscarlet, que ficou estupefata de tornar a encontrá-la em sua carta de outrora, não pode explicar o que fora ela fazer naquele sonho. Como quer que seja, trata-se aí de um acontecimento passado na Rússia e visto, em sonho, na Suíça, com 8 dias de antecedência. O meu inquérito forneceu-me grande número de sonhos premonitórios. Classifiquei-os especialmente, e pedirei ainda permissão aos meus leitores para citar aqui os principais sonhos classificados e acrescentá-los aos 11 exemplos precedentes, a fim de lhes facultar o exame de todos os elementos de convicção. Carta 19, faço eu mesmo a minha apresentação, Pierre Jules Berthelay, nascido em Issoire, Puy-de-Dôme. A 23 de outubro de 1825, antigo aluno do Liceu de Clermont, padre da Diocese de Clermont em 1850, antigo vigário durante 8 anos em Saint-Trope, Clermont, 3 vezes inscrito no Ministério da Guerra como esmoler militar. Após 13 anos de penoso ministério, achava-me bastante fatigado, tanto mais que tivera de servir de contramestre vigilante, em nome da fábrica, para a construção da graciosa igreja de Saint-Trope, em Clermont. Durante 4 anos acompanhei os operários, desde a profundidade de 10,50 metros, mergulhado na água das fundações, até a cruz da torre. Fui eu quem colocou as 3 últimas ardósias. Nosso professor, o Sr. Vicente, para fazer-me mudar de trabalhos, mandou-me a Lyon, onde eu jamais fora. Num dos primeiros dias, ao sair do almoço, disse-me o meu discípulo, Sr. Abade, quereis acompanhar-me à nossa propriedade de Saint-Denis-2-Eux? Aceitei, eis-nos a caminho, de carro. Depois de haver passado Saint-Paul em Jarret, profiro uma exclamação, mas eu conheço a região, digo e, de fato, poderia andar por aí sem guia. 1 ano antes, no mínimo, eu vira, durante o sono, todas aquelas pequenas terraças de pedras amarelas. Regressei à minha diocese, mas enviaram-me a desempenhar nas montanhas do oeste uma missão muito penosa, acima de minhas forças. Fiquei durante 7 meses muito doente em Clermont. Logo que pude manter-me sobre as pernas, mandaram-me substituir o esmoler do hospital de Ambert, acometido de uma congestão cerebral. Ainda não estava construído o caminho de ferro de Ambert e encetei viagem na viatura que fazia o serviço de Clermont a Ambert. Depois de haver passado Bilon, lanço os olhos à direita e reconheço o pequeno castelo com sua avenida de elmozinhos, como se eu tivesse aí habitado. Vira-o durante o sono, 18 meses antes, pelo menos. Estamos no ano terrível. Minha mãe, que tinha visto os aliados formados em parada nos Campos Elíseos, em Paris, é viúva, reclama-me como seu único sustentáculo, dão-me uma pequena paróquia próxima de Soire. A primeira vez que fui ver um enfermo, achei-me em ruazinhas estreitas, entre altas muralhas negras, mas encontrei facilmente a saída. Durante o sono, vários meses antes, eu havia percorrido aquele dédalo de vielas sombrias. Acontecimentos independentes de minha vontade levaram-me a Rio, onde me preparo para a grande viagem. Qual não é a minha surpresa em reconhecer, como coisa de meu antigo conhecimento, a capela que o meu colega, o abade Faure, construíra para os soldados, capela que eu jamais vira com os meus olhos e cuja própria existência eu ignorava. Poderia ter feito o croquis 101 que vos remeto, como se houvesse servido de contramestre. Berthelay Rio, Puy-de-Dôme,
Carta 29, nos primeiros dias de setembro de 1870, nos banhos de mar em Weymouth, Inglaterra, pelas 2 horas da manhã, de quinta para sexta-feira, acordei no mesmo instante em que uma voz misteriosa pronunciou estas palavras muito distintamente: saltai para fora da vossa cama, orai pelos que se acham no mar. Quase ao mesmo tempo, Captain, grande navio inglês, naufragava na Baía de Biscaia. 300 afogados. O resto da esquadra chegou a Portland Roads, próximo do lugar onde estávamos. Tendo sido o público admitido a visitar esses navios, companheiros do que naufragara, aproveitamos, eu e um irmão meu, essa oportunidade. 7 anos depois, a 9 de setembro de 1877, esse mesmo irmão pereceu no naufrágio do Avalanche, no citado ancoradouro de Portland Roads. Mary C. Deutz Shendaf, esposa do pastor protestante de Charleville, Ardennes, carta 26, o seguinte fato me foi relatado por um dos meus velhos confrades, hoje com a idade de 91 anos, espírito muito positivo e de forma alguma inclinado ao misticismo. Uma noite, no correr de 1835, trabalhava ele em seu quarto, em Estrasburgo. Subitamente lhe ocorreu a visão muito nítida de Moray, sua aldeia natal. A rua, onde estava localizada a casa paterna, apresentava uma animação insólita a essa hora e ele reconheceu diversas pessoas, entre as quais uma de suas parentes conduzindo uma lanterna. Alguns dias depois, dizia-me, ele recebia notícia da morte de minha mãe, ocorrida naquela mesma noite, e na presença das mesmas pessoas que eu tinha visto. Além disso, era precisamente a mãe de minha mãe que trazia a lanterna. Semelhantes fatos, sem dúvida, são inexplicáveis atualmente, mas isso não é uma razão para negá-los desdenhosamente. Esperemos e pesquisemos, o futuro nos reserva muitas surpresas e desvendará muitos mistérios. Que é o pensamento? Ignoramo-lo em absoluto, mas podemos supor que ele corresponde a determinado número de vibrações, digamos, se o quiserdes, 1 milhão de quintilhões por segundo. O cérebro, aparelho que emite essas vibrações, é ao mesmo tempo transmissor e receptor. É possível que, sob a influência de uma excitação intensa, essas vibrações sejam capazes de impressionar a enormes distâncias outras células nervosas. E se os fenômenos de telepatia são sobretudo produzidos por moribundos, sabe-se que, frequentemente, aproximação do último instante, o cérebro possui uma superatividade extraordinária. Por outro lado, os que se deixam impressionar são também geralmente seres sensíveis, nervosos, impressionáveis, em uma palavra. Enfim, a afeição, o ódio, a inquietude podem contribuir para pôr em estado de isocronismo cerebral duas pessoas possuídas de tais sentimentos. Sem cair no domínio do sobrenatural, ou do impossível, dia virá, talvez, mas ainda tão longe, em que o homem verá no telefone e no telégrafo meios primitivos e bárbaros de correspondência à distância, à vontade enviará seu pensamento através do espaço. Será isso, então, verdadeiramente, a subversão do velho mundo. Dr. Dev Fouvent Layout, Alto Saona, carta 53, no mês de setembro do ano passado, tive, durante uma noite, a visão muito distinta de um enterro de crianças saindo de certa casa cujos moradores eu conhecia, ignorando apenas em meu sonho qual das crianças morrera. Esse sonho me veio à memória durante o dia todo e procurei em vão afastá-lo de meu espírito. À noite, uma das crianças dessa casa, da idade de 4 anos, caiu acidentalmente em um fosse e se afogou. Emily Boismar de Seixas, Mainiette Loire, carta 127, meu irmão mais velho, Emílio Zipelius, artista pintor, morreu a 16 de setembro de 1865, na idade de 25 anos, quando se banhava no Mosela. Residia ele em Paris, mas achava-se naquele momento em visita a parentes seus em Pompey, perto de Nancy. 2 vezes minha mãe sonhara, em intervalos assaz distanciados, que seu filho se afogava. Quando a pessoa incumbida de transmitir a terrível notícia aos meus pais se apresentou à casa deles, minha mãe, adivinhando que sucedera uma desgraça, procurou logo informar-se a respeito de uma de suas filhas ausentes, de quem não tivera notícias desde alguns dias.
Quando lhe responderam que não se tratava dela, exclamou: "Não continueis, sei o que aconteceu, meu filho afogou-se." Havíamos recebido uma carta dele durante o dia, de sorte que nada fazia prever essa catástrofe. Meu próprio irmão tinha dito à sua empregada pouco tempo antes: "Se uma noite qualquer eu não regressar a casa, ide à morgue no dia seguinte, porque tenho pressentimento que morrerei em água." Sonhei que estava no fundo d'água, morto e com os olhos abertos. Foi, com efeito, assim que o encontraram, morrera, em água, da ruptura de um aneurisma. Minha mãe e meu irmão estavam tão persuadidos de que isso aconteceria, que no dia de sua morte recusara-se ela a banhar-se no Mosela. Mas à noite deixou-se seduzir pela frescura da água e foi arrebatado, desse modo, à nossa afeição. J. Vogel Sangues e Pélios, molhou-se, carta 151. Há vários anos levei eu a sonhar, pelo menos uma vez por semana, durante 6 meses, que me via obrigada a deixar sozinhos os meus filhos para ir trabalhar em um escritório, andava a correr, temerosa de estar atrasada, e a fadiga, a inquietação, fazendo-me despertar. Constatava com prazer que nada justificava esse estúpido sonho e que, ao lado de meu marido, desfrutava uma posição modesta, mas suficiente. Ai de mim, no correr do ano este sonho realizava-se. Claire, carta 194, a 25 de novembro de 1860, achando-nos no mar, pelas 4 horas da tarde, em um barco, voltávamos à terra e não estávamos a mais de 20 metros da praia, quando um de meus amigos me confessou que havia sonhado, na noite precedente, que ele morreria afogado nesse dia. Tranquilizei-o dizendo-lhe que dentro de 10 minutos estaríamos em terra. Instantes depois o nosso barco sobrou e 2 dos meus amigos, um dos quais a quem me referi, afogaram-se, malgrado os cuidados que lhes prodigalizamos. O irmão desse meu amigo ainda é advogado no Havre, onde se verificou a citada catástrofe. Pode-se, a respeito, consultar os jornais do Havre de 26 de novembro de 1860. E.B. Rua de Falsbourg, 78, Havre, carta 222, no mês de agosto último, numa ocasião em que eu estava ocupado com estudos sobre a greda, supus encontrar, em sonho, um calhau na greda de Brookles, perto de Bernot. Resolvera eu consagrar o dia seguinte a uma visita a essa greda. Fiquei muito surpreso de encontrar, nessa minha exploração, um seixo e exatamente nas condições de meu sonho. Os seixos de greda são raros. 102b. Há alguns anos, igualmente em sonho, deparou-se-me um achado de objetos galo-romanos, em determinado lugar da aldeia de Sissi. Esse lugar acabava de ser escolhido para a instalação de um novo cemitério. Em uma das primeiras covas abertas os coveiros encontraram um vaso de barro que me foi enviado. Era um vaso galo-romano e verificou-se que o novo cemitério achava-se situado sobre antigos túmulos galo-romanos. Alphonse Rabelais, farmacêutico em Ribemont, Aisne, carta 248, já fui, por 2 vezes, avisado, em sonhos, da morte de pessoas que eu conhecia apenas de vista e de cujo falecimento, ocorrido na véspera ou na noite do sonho, tive conhecimento no dia seguinte em circunstâncias e com palavras quase idênticas às do sonho. Em ambos os casos eu ignorava em absoluto que essas pessoas estivessem doentes, pessoas que, aliás, eram indiferentes. M. Lorillard de Przemysl, Polônia, carta 251. Tinha eu 18 anos, quando morreu meu pobre pai, em consequência de um ataque. 15 dias antes da sua morte eu o tinha visto em sonho, em seu quarto, estendido em seu leito de morte, corretamente vestido, rodeado de 5 pessoas, todas íntimas da família, que o velavam. Foram essas mesmas 5 pessoas que velaram o corpo durante a noite que se seguiu ao falecimento. Essa constatação, muito extraordinária, deixou-me durante longo tempo sob profunda emoção. P.B. Marsella, carta 253, 3 dias, exatamente tempo necessário para uma carta vir de Petersburgo até aqui. Antes de saber da morte da irmã do pintor Vereshchagnini, vi em sonho seu marido, ao qual perguntei, admirado de vê-lo só: "Onde está Maria Vasilievna?" Respondeu-me ele distintamente: "Serreste, o que quer dizer, ela repousa. J. Muticeali Ornia Embleside."
Westmoreland, carta 261. Quando minha mulher, ainda solteira, tratava de sua mãe, pouco repousava tanto de noite como de dia. Certa noite, a última, durante um breve sono bem pouco reparador, ela viu sua mãe em sonho. Esta última lhe disse, perder-me-ás às 11 horas. E a predição cumpriu-se exatamente, o doloroso acontecimento verificou-se à hora predita. Minha mulher não falou a respeito desse sonho senão após os primeiros dias de luto, não havendo, portanto, outra prova além de sua palavra, na qual acredito cegamente. Se julgardes útil publicar este caso, prefiro, dada a minha qualidade, que meu nome fique oculto. X. Primeiro-tenente de Marinha, em Rochefort, carta 268, a. Em 1858, já não sou criança, estava eu em Terrasson, Dordogne, empregado na construção da estrada de ferro de Périgueux-Abrive. Um outro empregado no mesmo trabalho, natural dos Altos Alpes, disse-me, certa manhã, muito preocupado, que na noite precedente vira um fantasma no qual acreditava reconhecer seu pai. 2 dias depois recebia ele um sobrescrito tarjado de luto, era uma carta participando-lhe o falecimento de seu pai, ocorrido na própria noite da aparição. B. Em 1885, estava eu em Périgueux com a minha família. Minha mulher viu em sonho, na noite de 15 para 16 de janeiro, um leito cercado de cortinado e, perto, uma mesa sobre a qual se achavam um círio aceso e um crucifixo. Ela me contou esse sonho que alarmava. Ora, recebemos uma carta de Rodez, onde se encontrava meu sogro, comunicando-nos que ele fora acometido de pleuresia, em consequência da qual sucumbira pouco depois. Lumique Rua Traversiere des Poitiers, 7, Toulouse, carta 270, achando-me acordada, tenho frequentemente sentido perto de mim a presença de um ente desaparecido e vivamente relembrado com saudade. Além disso, 2 dias antes da morte dessa mesma pessoa, sonhei que me chegava uma carta impressa participando do seu falecimento, e foi por essa forma que a triste notícia veio ao meu conhecimento. Viúva Pauline Boou, Segmilai, carta 345, tenho feito a triste experiência de que todas as vezes que vejo em sonho uma das minhas amigas, falecida há 5 anos, perco um membro de minha família. O que sobretudo me impressionou, porém, há cerca de mês e meio, foi que essa mesma pessoa veio, em sonho, passear comigo, do lado de Lagoubran. Chegados ao Boulevard de Estrasburgo, à entrada de Toulon, ela deixou-me e voltou para Lagoubran, em companhia de operários que eu não conhecia. Todos tinham o ar de pessoas infelizes. Durante vários dias perguntei a mim mesmo com pavor, a quem ainda ia perder, quando ocorreu a catástrofe de Lagoubran, que todo mundo conhece. Ela viera, pois, anunciar-me a desgraça que devia ferir a cidade inteira. Uma de minhas amigas sonhou, na noite de 3 para 4 de março, com as cenas que se produziram na noite de 4 para 5, e no domingo, quando ela viu desfilar pela frente de sua casa os carros de artilharia transportando os mortos e os feridos, acompanhados de soldados e de padres, parecia-lhe ver uma segunda edição de seu sonho. M. J. D. Toulon. Carta 351. Acontece-me frequentemente achar-me em uma situação qualquer, tão banal quanto possível, de que eu tivera a exata sensação em indeterminado tempo antes. H. Charpentier, Francfort-sur-Main, carta 371. Era em 1889, num certo dia do mês de abril. Uma jovem chamada Jeanne Dubo, empregada no serviço de minha casa como criada, sucumbia repentinamente, em minha presença, sem que eu pudesse prestar-lhe o menor socorro. Tratava-se de um caso de morte súbita, causada pela ruptura de um aneurisma. Os pais dessa moça, pobres rendeiros que moravam e moram ainda no departamento de Landes, tendo recebido a dolorosa notícia, chegavam em prantos à casa, no dia seguinte ao dessa triste ocorrência. Essa primeira entrevista foi tão penosa para mim como para eles, pois sentia-me profundamente abalado com a morte dessa moça, a quem tanto me afeiçoara pela franqueza e pela doçura de seu caráter, como também por causa do zelo que demonstrava nos cuidados da minha casa.
Chegada a noite, estando eu a vê-la morta, em companhia de seu pai e de sua mãe, dirigi-me ao velho Dubo, fazendo-lhe, em patuá, a seguinte pergunta: diga-me, Dubo, não teve algum pressentimento a propósito da morte de Joana? Como é isso? Respondeu-me ele: não compreendo. Sim, continuei, um sinal qualquer. Que sei eu, qualquer coisa que lhe tenha podido advertir de que o ameaçava uma desgraça? Não, respondeu-me ele sacudindo a cabeça. Nada. Um sonho, por exemplo, insisti. Um sonho. Ah, esperai, disse ele, como uma pessoa que procura recordar-se. Sim, um sonho, murmurou depois, voltando a cabeça para o lado de sua mulher, que se achava deitada, vestida, num colchão. Ouves, Marcelina? Teu sonho, hein? Soluços abafados responderam a essa interrogação. Contou-me, então, que uma noite fora isso há uma dezena de dias, sua mulher sonhara que a filha estava morta, que, durante o sonho, ela gemera e chorara lágrimas ardentes e que, malgrado os esforços que fizera para consolá-la, sua mulher conservou até o amanhecer a ideia de que sua filha estava morta. Seguiu-se uma forte enxaqueca, que durou vários dias. Este sonho, que de alguma sorte o adivinhara, e que a esposa de Dubo tomara por uma realidade, devia assim tornar-se, com efeito, 10 ou 12 dias mais tarde. Justin Mano, tesoureiro cobrador, em Belém, Gironde, carta 406, em 1865, achava-me na Inglaterra, como professora em um internato, contava 18 anos. O clima não me convinha, sentia-me doente e os meus pensamentos volviam-se constantemente para a França. Fora a Inglaterra com o intuito de aí permanecer por 2 anos, o tempo necessário para aprender o inglês, aí estava desde o mês de janeiro, quando, exatamente no fim de julho, sonhei que me era preciso estudar rapidamente, porque não devia permanecer muito mais tempo nesse país, mas sem conhecer o motivo que me obrigaria a partir. Tal sonho me preocupou e afastei-o de meu pensamento, dizendo que todo sonho é enganoso. A 13 de agosto seguinte, morreu minha mãe e eu precisei, com efeito, voltar à França. Léonie Serres, nascida Fabre d'Eux, Cantão de Vezes-en-Abris, Garde, carta 486, em sonhos vi e percorri detalhadamente um país que me era desconhecido. Mais tarde pude controlar essa visão e verificar que era exata e precisa. Se o desejardes, entrarei em detalhes. Abdou Grau a Embeida, Constantine, carta 496, há justamente 2 anos, ocupando eu um lugar na América, estávamos em vilejeiatura no Maryland, quando uma noite vi em sonho uma grande porta monumental que fechava a entrada de vasta floresta e, a 2 passos dessa porta, a casinhola de um guarda de mata. Contei meu sonho na manhã seguinte à senhorita S., de quem eu era professora, dizendo-lhe que, sem dúvida, voltaria breve à Europa. Mas qual não foi a minha surpresa quando, no ano passado, estando, na verdade, de retorno e tendo sido nomeada para Cracóvia, partimos para o campo, no mês de junho. Alguns dias depois de nossa chegada, uma jovem aluna minha, de 14 anos, disse-me: vinde, senhora, quero mostrar-vos a bela floresta de T, pertencente ao Conde P. Para lá nos dirigimos e, à entrada da floresta, reconheci aquela porta que tanto me impressionou por ocasião do sonho. Exatamente um ano antes, Maria, disse eu à minha aluna, vi esta porta. Há um ano, muito longe daqui, em sonho, no que achou ela muita graça. Rogo-vos não publicardes o meu nome. L.R., Morávia, Áustria, carta 499, suponho que seja útil assinalar-vos 2 fatos bem característicos, relativos ao pressentimento que tiveram em sonho 2 pessoas do meu inteiro conhecimento. A primeira pessoa sonha que seu pai faleceu. Um mês depois seu pai morre nas mesmas circunstâncias que acompanharam o sonho. B. A segunda sonha, uma senhora, que seu filhinho acaba de morrer, na véspera do dia em que realmente ele falece, sempre nas mesmas circunstâncias do sonho. G. Vi antigo secretário da Sociedade Científica Flammarion, de Marsella, carta 509, tive, em fevereiro ou março de um dos últimos anos, a visão, em sonho, de uma amiga íntima, trajando luto fechado de um de seus parentes.
Assisti nessa noite a todas as peripécias que se podem experimentar em uma viagem de retorno, em meio da noite, vendo-a no meu sonho, com seu filho, vagando, em meio de uma gare, no escuro da noite, à procura de veículos ou meios de transporte, para chegar a casa antes da cerimônia fúnebre. 5 meses depois, constatei a completa realização de meu sonho. Essa pessoa, a quem dedico a mais elevada afeição, experimentou, nas circunstâncias relatadas, todos os desassossegos, tormentos e agonias de que eu havia assoberbada com seu filho. O membro de sua família, que ela perdera, estava, aliás, muito doente, mas estava-se longe, contudo, de imaginar um desenlace tão próximo. A realização, conquanto não tenha sido muito rápida, produziu-se, entretanto, no espaço de poucos